Videoaula de Química, cursinho 20 de novembro, diagrama preparatórios. Turminha, vamos lá para a nossa aula de Química. Vou falar de relações de massa, tá bom? É a parte da Química que vai fazer continha com massa e com números, tá bom? Vamos dividir a aula em 4 tópicos. Massa molecular, fórmula percentual, balanceamento químico e estequiometria, tá? Começando com massa molecular. Massa molecular é você achar quanto pesa a molécula. Para isso, temos que somar a massa de cada um dos átomos. É como se contasse cada átomo que faz parte da molécula, achasse a massa deles e, por fim, somasse e vai achar a massa da molécula. Repara que ele vai te dar a massa de cada um dos átomos. Tá aqui, ó. H igual a 1, O igual a 16 e C igual a 12. Quer dizer o quê? Que o hidrogênio pesa 1, o oxigênio pesa 16 e o carbono pesa 12. Vamos fazer a conta? Muito facinho, tá? Temos que reconhecer na fórmula o seguinte. Esse número que vem depois aqui, o índice, quer dizer a quantidade de átomos que eu tenho do elemento que vem anterior a ele. Como assim? Não entendi nada, tio Emerson. Explicando melhor. H2 quer dizer que o hidrogênio tem 2 átomos nessa fórmula. 2 átomos de hidrogênio. E aqui no caso temos um átomo de oxigênio. Como assim, tio Emerson, um átomo? Eu não vi nada aí. Seção, anota aí. Importante, anota aí. Sempre na química, quando não aparece nada, não tem nada, temos que saber que o valor vale 1, tá bom? Então H2O, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá bom? Quanto pesa cada hidrogênio? Ele deu, pesa 1. Então 2 átomos, cada um pesa 1, tem 2 de massa dessa parte aqui do hidrogênio, tá bom? E o oxigênio? Pesa quanto? 16. Tem quantos átomos? 1. Uma vezes 16 dá 16. Ah, então é só multiplicar a quantidade de átomos pelo peso do átomo? Isso, a massa atômica pela quantidade de átomos que tem na fórmula. Então, no total, a água pesa 18 de unidades de massa atômica, tá bom? Mais um exemplo. Calcular a massa molecular do penteno. Aqui já tem um pouquinho mais de número, mas vai seguir a mesma lógica, tá? Eu tenho quantos carbonos aqui? 5. Olha aqui, ó. O que vem depois quer dizer o número de átomos da fórmula, tá? E agora eu tenho quantos hidrogênios? 10. Quanto pesa o carbono? 12. Se eu tenho 5, cada um pesa 12, eu vou ter 5 vezes 12, que vale 60. Ah, já estou entendendo. É isso mesmo, muito fácil. Pega a quantidade de átomos e multiplica pelo valor da massa que ele vai te dar. É só uma multiplicaçãozinha e depois uma soma, tá bom? 10 átomos de hidrogênio e cada um pesa 1. Então vai dar 10. Somando, então, o penteno tem massa de 70. Um caso especial, mas não é tão especial assim não, tá bom? Vamos lá. Porque tem aqui esse parênteses aqui dentro. O que é importante aqui é você saber que tem que multiplicar por 2 todo esse parênteses, tá bom? Lembrando, ele vai dar pra gente a massa de cada átomo. Cálcio pesa 40, oxigênio 16, fósforo 31, tá? Vou fazer a parte fora do parênteses, que é o Ca3. 3 átomos de cálcio. Que conta que eu faço? 40 vezes 3. Dá quanto essa conta? 120. Essa parte que resolvi. Muito fácil. Babinha, chuchu no mel, molinho e docinho, tá bom? Vamos fazer agora a parte do parênteses, tá bom? Não esqueça o seguinte, o fósforo tem apenas um, não tem nenhum número aqui embaixo dele, quer dizer que tem um átomo de fósforo, então dá 31 a parte do fósforo. Já o oxigênio tem 4 átomos, pesa 16 oxigênio, 16 vezes 14. Não esquece do seguinte, tá bom? Expressão numérica da terceira, quarta série você aprendeu. Primeiro você multiplica e depois você soma. Não esquece isso, hein? Multiplica primeiro, depois soma. 64 mais 31, que dá 95 vezes 2, 190, 310. Muito tranquilo, né? Como química é baba. Assim que eu calculo a massa da molécula. Sigamos em frente. Vamos fazer agora a parte da fórmula percentual. Eu tenho que aplicar a porcentagem dentro da fórmula para achar quantos por cento em massa cada um contribui. É 50%, 40%, 30%? Tem que achar, tá bom? No caso da água, quantos por cento em massa é de hidrogênio e quantos por cento é de oxigênio? Ele deu pra gente que o hidrogênio pesa 1, oxigênio pesa 16. Se a porcentagem é em massa,
eu tenho que fazer duas etapas. Primeira etapa, achar a massa da molécula, obviamente, né? Senão não dá para fazer nada. E aí que achar a massa da molécula, que vai ser meu 100%, eu vou calcular a porcentagem de cada um deles, tá bom? Primeira etapa, calcular a massa total da molécula. Igualzinho foi feito na lousa passada. Lembra? H2O que deu 18? Vamos fazer igualzinho. MM quer dizer massa molecular, tá bom? Duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, hidrogênio pesa 1, que ele deu, oxigênio pesa 16, que ele deu, 2 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 16 vai dar 16, tá bom? Então a molécula de água novamente pesa 18 gramas por mol. Primeira etapa nós fizemos, tá bom? Segunda etapa, calcular a porcentagem do hidrogênio e depois calcular do oxigênio. Importante, a molécula é o total, a molécula é tudo. Quando eu faço porcentagem total, tudo equivale a 100%. Sempre assim. A massa total da molécula, que é tudo somado, equivale a 100%. Então 18, que é tudo, equivale a 100%. Quanto gramas de hidrogênio eu tenho em 18? 2 ou 16? 2, então 2 gramas vale X, tá bom? Essa parte é do hidrogênio. Faz em cruz, lembra? Multiplica um pelo outro, vai dar essa conta aqui, que vai dar 11,11% em massa. E a segunda etapa, fazer a mesmíssima coisa para calcular o oxigênio, tá bom? Você vai fazer 18, que vale a total 100%, só que ao invés de colocar 2 gramas, você vai colocar 16, porque essa parte aqui do oxigênio, tá bom? Então vai ficar 16 vezes 100, dividido por 18, vai dar 88,89% em massa a parte do oxigênio. Então vai ficar assim, finalmente. Na água, 11,11% em massa é de hidrogênio e 88,89% em massa é do oxigênio. Vamos fazer mais um? Vamos lá, fazer mais um. Ah, tio, mas agora tem muito mais número, né? Mas vai ser a mesma coisa. Uma babinha, confia em mim, tá bom? Ele vai te dar fósforo pesa 31, oxigênio pesa 16, P2O5. Primeiro passo, calcular sempre o 100%, a massa total da molécula, tá bom? Beleza? Ou seja, eu vou ter que multiplicar os átomos, a massa do átomo, pela quantidade dele. Igual eu fiz até agora na aula, em todos os casos, tá bom? Nada diferente. 2 vezes P mais 5 vezes O, ok? P pesa quanto? 31. O pesa quanto? 16. 2 vezes 31 vai dar 62. Mais 80. E o total vai dar 142 gramas por mol. Segunda etapa, calcular agora a porcentagem do fósforo. Podia calcular do oxigênio, tio? Podia. Você pode fazer do jeito que você quiser. Ou primeiro fósforo, primeiro oxigênio. Você escolhe. Eu vou calcular primeiro o fósforo, mas podia ser diferente, tá bom? Fica tranquilo. Então, o total da molécula, que é o peso total, equivale sempre a 100%. Reparem que o total da molécula, não importa o valor, equivale sempre a 100%, tá? Como eu quero achar a parte do fósforo, vou usar 62. 62 equivale a X, tá? Faz em cruz, esse com esse multiplicando, tá? E esse com esse multiplicando. Aqui ficaria 100 vezes 62 dividido por 142, tá bom, pessoal? Aí vai dar 43,67% em massa. E aí o oxigênio tem uma pequena mudança, olha que interessante. O oxigênio você poderia fazer também igual fez aqui, tá? Daria certinho, daria exatamente aqui esse valor. Pode fazer em casa, tá? Vai dar certinho. 142 é 100%, 80 vale X, faz em cruz, vai dar esse valor. Ou então a gente pode pensar de uma forma diferente, mais fácil também, tá? O total não é 100%? Fala que sim. Sim! Se eu achei uma parte do 100%, o outro tem que ser o restante para chegar no 100% com certeza. Então pega 100%, que é o total, menos aquilo que eu achei, igual o outra parte que falta, que é o restante, tá bom? Faça da maneira que você achar melhor. E também a fórmula pode ser também apresentada dessa maneira também, ou dessa fórmula, ou dessa forma, tá bom?
Sigamos em frente, vamos para outra lousa. Balanceamento químico. Balanceamento químico é somente igualar a quantidade de átomos do reagente com o produto. Nada se cria, nada se perde, apenas se transforma. Aqui vamos parar com calma para entender isso aqui, tá? Balanceamento químico não é difícil, tá bom? É que é por tentativas. Primeira coisa importante, vamos aprender a ler uma equação química, tá? Uma equação química semelhante a uma equação matemática. Quando eu leio essa equação química, eu tenho que ler o seguinte: isso aqui somado com isso aqui é igual a uma conta de matemática. Esse somado com esse, e aqui a seta eu leio como igual. É igual a esse, tá bom? Esse mais esse é igual a esse. Aí na química fala assim: esse reagindo com esse produz esse, mas é a mesma coisa. Então a seta é o sinal de igual. Bacana? Outra coisa importante. O que está antes da seta é o que existia antes. Ah, não me diga, mas é claro que está antes da seta existia antes. E o que está depois da seta é o que vai ficar depois. Ah, mas isso é muito óbvio, né, tio Emerson? É, mas a gente vai dar nomes para isso. É essa que é o detalhe importante, tá bom? O que existia antes eu vou chamar de reagente, tá? E o que vai surgir depois eu chamo de produto. Então o que é reagente? Que está antes da seta. Pra gente isso resolve. Só pro Enem na matéria de equilíbrio químico que vai dar um pouquinho de problema. Mas pra química inteira completa, esse raciocínio resolve muito bem pra gente, tá? O que está antes da seta são os reagentes, o que está depois da seta são os produtos, tá bom? Beleza? Então, os átomos que eu tenho no reagente todo tem que estar em igual quantidade no produto. Aí pergunta a você logo de cara: essa equação tá certinha? Ela está balanceada? Vamos olhar? No reagente, antes da seta, eu tenho dois átomos de hidrogênio. No produto eu tenho dois de hidrogênio. Opa, tá certinho, tá balanceado. No reagente, tenho dois átomos de oxigênio. E no produto eu tenho apenas um. Então está errado, eu tenho que balancear, tá? Como é que é feito o balanceamento? Colocar qualquer número aí, nessa caixinha, nesse espaço aí, e no final os números têm que ficar iguais. A ideia é essa, tá bom? Basicamente isso. Usar números inteiros e os menores números possíveis. A ideia é sempre essa. Dicas do tio Emerson. Agora é dica mesmo, não é uma dica para você ganhar velocidade e ter mais facilidade, tá bom? Eu sugiro o seguinte, que você comece a fazer um balanceamento por quem está errado. Quem está errado? É o oxigênio está errado. E começa a mexer na onde tem menos. Tem menos no produto. Então vamos lá. Se eu tenho dois... Olha que facinho. Olha que babinha. Olha que baba. Se eu tenho dois átomos de oxigênio no reagente, eu também tenho que ter dois no produto. Para mim ter 2, eu tenho que colocar qual coeficiente para multiplicar ele para dar 2. Aqui tem um apenas. É o número 2. Olha que legal. Esse 2 multiplica tanto o oxigênio quanto o hidrogênio, tá bom? Então aqui eu posso ter 2 oxigênio. 2 com 2, equilibrei. Só que aqui também eu multiplico o hidrogênio, vai ter 4. Então vou ter que continuar balanceando, tá bom? Tentativa, não é uma lógica, é tentativa. Olha que legal, quando eu pego aqui o 2 na frente, o que vai acontecer? Aqui tira 2 e eu duplico a molécula. Então aqui passa a ter 4 hidrogênio, olha que legal. 4 hidrogênio, 4 hidrogênio, 2 oxigênio, 2 oxigênio, a molécula já está balanceada. Para ficar bonitinha, coloco um aqui, tá bom? Beleza? Sigamos em frente. Outro balanceamento interessante. O2 com O3. Se você olhar aqui, tem 2 de oxigênio e 3 aqui. Se eu colocar aqui, ó, 3 vai dar 6. E se colocar 2 vai dar 6 também, tá bom? Exercício que vai fazer, você vai ficar craque nisso aí. Vou só apresentar para você. Outro exemplo. Olha que interessante aqui. Repara, ó, aqui o seguinte, que tem oxigênio nas duas pontas aqui do reagente, tá? Então eu tenho 2 com 1, tenho 3. Aqui eu tenho 2 apenas. Para balancear essa equação, se eu colocasse 2 aqui na frente, ia ter 2 carbono e 4 oxigênio, tá? E se eu colocar 2 aqui, vai dar certinho, ó. Porque vai ficar 2 carbonos com 2 oxigênio, 2 com mais 2, 4. Olha que legal. 2 carbonos. 2 carbonos. 4 oxigênio. 2 com 2, 4.
E depois só um para completar. Esse um é só para deixar bonitinho, tá bom? Outro exemplo, vamos lá. Repara que eu tenho mais nitrogênio aqui no reagente. Vou começar por aqui. Se colocar um 2 aqui, ó, um 2zinho, vai equilibrar certinho, ó. 2 aqui com 2 aqui. Olha que legal. Então acertei o nitrogênio. Ó, aqui tem 2, aqui tem 2. Só que o hidrogênio foi para 6. Isso aqui foi 6. Para aqui ser 6, tem que colocar qual número antes? O número 3. Olha que bonito, tá? Isso é balanceamento químico. Mais um caso aí. Esse caso, olha que legal. Toma cuidado, nem sempre está errado. Esse aqui está totalmente correto, já está balanceado de tudo. Já tinha um cálcio. Dois carbonos, dois carbonos. Dois hidrogênio. Um oxigênio, outro oxigênio. Nem sempre tem que balancear, tá bom? Às vezes está balanceado logo de cara, tá? Dois últimos casos. Mais complicadinhos, mas aí a gente vai entender logo de cara. Repara que eu tenho aqui 4 átomos de carbono. Vou começar colocando 4 aqui, ó, para equilibrar o carbono, tá bom? 4 carbono, 4 carbono. Eu tenho 8 oxigênio. Para dar certo aqui, tem que colocar 4, não 8, tá? Porque 4 vezes 2 vai dar 8. Põe o 4 aqui também. Tranquilo? 4 com 4. E aí, olha que louco, né? O oxigênio aqui vai ter, dá uma olhadinha, 4 vezes 2, 8 oxigênio, com mais 4, 12. Total de 12 oxigênio aqui, total, somando. Para dar 12 aqui, eu tenho que multiplicar por 6. E para equilibrar, eu coloco 1. E por fim, essa é uma reação famosa, uma reação de combustão. E por fim, vou colocar a nossa reação de neutralização. Dá uma olhadinha. Ácido mais base forma sal e água. Dá certinho, ó. 2Na, 2Na, tá? 1 enxofre S, 1 enxofre S, tá bom? Repara aqui, ó, tem 2 hidrogênios com mais 2 hidrogênios aqui, 4. 4 hidrogênios. E oxigênio tem 4 com mais 2, 6. 4 com mais 2, 6. Essa é uma reação de neutralização. E por fim, a última lousa, para fechar aqui. Estequiometria é pegar tudo que a gente aprendeu e aplicar numa fórmula. Vamos dar uma lidinha? Olha que facinho. Agora ficou tudo fácil. Para fechar a aula ficou mais tranquilo, bem mais fácil, tá? Eu quero calcular quantos mols de amônia eu produzo na reação de 5 mols de gás nitrogênio reagindo com hidrogênio. Olha que legal. Se você já balanceou a equação, tá? Beleza? Você vai fazer o seguinte. Eu quero quantos mols de amônia eu consigo produzir reagindo 5 mols de gás nitrogênio, tá? Você consegue perceber que é igual fazer um bolo? Que aqui tem 1 mol de nitrogênio, reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Bacana? Então vamos pensar assim, eu só quero saber quanto de amônia eu produzo a partir do nitrogênio. Então se 1 mol de nitrogênio no balanceamento, por isso que é importante balancear, tá bom? Forma 2 mols de amônia. Se eu quiser fazer 5 mols de nitrogênio, se eu tiver 5 mols de nitrogênio, quantos mols eu produzo de amônia? Regra de 3 também, tá bom? Faz em cruz, esse com esse dá 10. E por fim, cálculo de massa, seguindo a mesma lógica, tá? Sabendo que a amônia pesa 17, ao invés de calcular por mol, calcular por massa, mas é a mesma coisa, tá bom? Por isso que o balanceamento é importante. Seguindo o mesmo balanceamento que a gente fez na lousa passada, e usando essa lousa normalmente, então vai ser 1 mol de nitrogênio produz 2 mols de amônia. 1 mol de nitrogênio produz 2 mols de amônia. Adequação. Eu quero saber adequação, né? 1 mol de nitrogênio, esses 2 mols de amônia, é só multiplicar 2 por 17. Por quê? Porque a amônia pesa 17, tá bom? E aí você faz para 5 mol X, faz em cruz, tá? Faz em cruz a conta. 5 vezes 2 vezes 17, ou 5 vezes 34, e vai dar 170 gramas de amônia, tá bom? Tranquilo, turminha? Vamos para os exercícios, refazer isso aí, vai ficar bem tranquilo se você entender. Muito obrigado, valeu por essa aula de química, sigamos em frente,
Valeu, colegas! Vamos pro exercício agora. Obrigado! Valeu!